Não posso dizer? Posso dizer. Pode. Ninguém vai poder negar. Então, e a gente está caminhando para um mundo onde ser ofendido, que é algo subjetivo, está dando lucro. Então, imagina, seja o cara tem lucro ou financeiro mesmo no processo, ou um lucro de ser bem tratado, de ser tratado como vítima, né? Bom, então, para a gente entender essa questão dessa nova ordem, desse novo governo global, né? Até para poder aqui o robozinho do YouTube ficar meio perdido, isso tudo começou quando? Isso tudo vem de onde? Essa ideia de você ter um planeta comandado por um grupo de pessoas. Começou onde, professor? Bom, eu costumo dizer que a ideia de governar o mundo conhecido passou pela cabeça de inúmeros tiranos ao longo da história, né? Mas antes não tinha recursos, não tinha logística, não tinha possibilidades materiais para você controlar aquilo. Você veja que os grandes impérios, eles seguem sempre o mesmo caminho. Quando eles crescem demais, eles desmoronam. Porque é muito difícil controlar a fronteira, é muito difícil fazer as ordens serem obedecidas, conferir se existem ordens, a facilidade de motins, né, de insurreições a milhares de quilômetros de distância, numa época que você não tinha outra forma de comunicação, senão uma viagem a cavalo ou a camelo. Então, nunca foi muito possível, né? Depois alguns elementos vão surgindo, e eu costumo dizer, apesar de ser uma escolha arbitrária assim de uma data, mas eu acho que para facilitar a gente pode entender que no começo do século XVIII todos esses elementos que antes tornavam impossível a criação de um governo mundial passam a tornar possível, né? Então tem o crescimento das redes bancárias, né, familiares, principalmente, que você deposita o dinheiro num lugar e manda para o outro, então, ou seja, você consegue controle de recursos, né? A prensa do Gutenberg já tinha se disseminado o suficiente para tornar a impressão de documentos uma coisa muito mais simples, né, a multiplicação das informações. Então, tem uma série de outros elementos assim que iria complicar muito. Eu até vou indicar para as pessoas lá no meu canal, quem quiser entender bem esse processo de desenvolvimento, procure lá os ciclos globalistas. Também tem artigo meu nos livros e tal. Então, mas aí, resumindo, surge ali no século XVIII também o que a gente vai chamar de sociedades iniciáticas, né? Entre elas, a que ficou mais famosa ao longo do tempo, a maçonaria. E surge ali também uma ideia que era uma recuperação trazida pelo Renascimento das ideias do mundo grego e romano e a ideia da república, né? Volta a ideia da república. E como estavam numa época em que a maioria das nações ali europeias eram monarquias, qualquer projeto republicano era visto como traição. Então, isso era discutido em reuniões meio secretas ou discretas, pelo menos. Então, ali surge a ideia da construção da República Maçônica Universal, que é a primeira vez que tem um documento, assim, existem documentos que surgem já nas primeiras reuniões, nos primeiros anos da maçonaria. E eu digo maçonaria, mas o mais importante aí é entender o maçonismo, que é a ideia, né, de querer construir um novo mundo. O que é maçom? Maçom é pedreiro, né? Então, eles se consideram construtores do futuro, né? Então, e não é essa a única sociedade, existem centenas de outras. E às vezes as mais influentes são aquelas que a gente nunca ouviu falar, porque é a relação direta de segredo e poder, né? Porque é por isso que é iniciático também, porque você nunca dá as informações antes que a pessoa tenha alcançado o nível desejado, né? O conhecimento é compartimentalizado. Então, e nesse momento surge essas ideias. Você veja que após
o fortalecimento dessas sociedades que atraíam pessoas poderosas, né? Seja membros descontentes da nobreza, né? Seja os republicanos, né? Sejam as pessoas que eram contrárias àquela ordem social. E aí o que acontece? Logo depois vem a Revolução Francesa. Aqui no Brasil a gente começa a ter as conferências republicanas que vão levar 100 anos depois ao golpe da República. No mundo inteiro isso começou a acontecer. E essa transformação em repúblicas, né? E aí a gente vai ver que no início do século... Já no século XIX surgem as ideias que são globalistas, como o Manifesto Comunista. A ideia era criar um comunismo mundial, né? Veja que uma base do pensamento revolucionário diz que é impossível uma revolução localizada. Ela teria que ser generalizada. Então, a gente começa a construir essa ideia internacional, concorda? E no começo do século XX, aí sim vão surgir os instrumentos, que eles vão modificando a sociedade ao longo do tempo, cada vez mais internacionalista, cada vez mais globalista. Os think tanks, né? Esses centros de discussão que funcionam como usina de ideias, né? As fundações ligadas às corporações e às famílias dos bilionários, o surgimento do Federal Reserve, né, o modelo de Banco Central, depois a Liga das Nações, que vai ser a predecessora da ONU, com as conferências sanitárias, vai dar origem ao que hoje virou a OMS. Então, ou seja, tudo começa a se internacionalizar, né? E em 1919, já tem o primeiro documento sobre a ideia de se criar um bloco europeu, em um desses think tanks, o Chatham House, criado lá em Londres. Agora, então quer dizer, professor, que nós, a humanidade hoje, nós somos peça de um tabuleiro, nós somos os peões aqui de um tabuleiro, as coisas vão seguir o seu rumo, independente de se termos uma resistência. Eu falo a palavra resistência em virtude dos filmes lá da Segunda Guerra, que o pessoal já assistiu muito, e sempre tinha lá o pessoal da resistência. Então, no caso do Brasil, que você relatou que Jair Bolsonaro é o único presidente hoje do mundo que, de certa forma, está jogando um pouco contra esse domínio global, pelo menos é o que ele aparenta, né? Então, quer dizer que nós somos tabuleiro, não tem resistência, isso daí vai acontecer e ponto final, vamos ficar quietinho? Não, tem que cair atirando, meu. Como eu acredito que tem um componente espiritual nessa batalha, eu acho que é mais importante mais importante do que o resultado é o comportamento na trincheira, né? Então eu acho que a gente tem que combater, tem que resistir, vai ter resistência. Surgiu uma resistência, só que muito pequena perto do processo todo. E muitas pessoas, ainda que de certa forma já despertaram, ainda ficam depositando uma esperança no lugar de onde eu acho que não vai sair uma resposta à altura, por mais que funcione como um redutor de velocidade, né? Por isso que eu digo que, às vezes, presidentes como o Trump, o Bolsonaro, como aconteceu em outros lugares, eles funcionam como lombada, né? Um redutor de velocidade. Você veja que, mesmo assim, entre alguns países que não aderem também não aderem, pelo menos de imediato e totalmente a essas ordens da ONU, que são disfarçadas de recomendação, né? Que estão sempre atreladas a chantagens com o com o Banco Mundial, com o FMI, né? Olha, se você não faz isso aqui, você não bate essa meta, eu não vou renegociar a sua dívida, não vou te emprestar dinheiro, vou dificultar o teu comércio internacional. Está sendo feito isso, já faz um bom tempo. Então, você veja, por exemplo, você veja a diferença. O Irã tem exatamente os mesmos problemas para nós que a Arábia Saudita. Eu acho até a Arábia Saudita pior. Mas, como a Arábia Saudita, de certa forma, aceita mais essas recomendações,
ela não é vista como eixo do mal da mesma maneira que o Irã é visto, né? Então, você vê, a gente está, infelizmente, tendo, às vezes, um exemplo assim, lá na Rússia os caras estão segurando uma ou outra coisa. Isso não significa que eu estou elogiando o cara. Eu tento olhar caso a caso, entendeu? Porque senão a gente não consegue entender. Porque o processo já é complexo pra caramba. Porque envolvem, quando a gente vê... As pessoas acham que eu uso a expressão nova ordem mundial. Acho que é legal falar isso aqui, principalmente para quem ainda não está tão familiarizado. Ouve falar muito em nova ordem mundial como se fosse um substantivo, assim, como se fosse algumas pessoas, entendeu? Não, eu vejo nova ordem mundial como um processo de construção de uma nova sociedade. Isso eu vejo transformações tão profundas que eu posso dizer que é uma construção de uma nova civilização, né? Onde vão mudar os valores, os princípios, você vê, eles estão querendo mudar a linguagem, estão mudando a linguagem, a inversão de certo e errado, de bem, beleza e justiça, estão sendo soterrados esses conceitos, né? Sendo vistos como elitistas, como desnecessários, né? É o politicamente correto que se fala toda hora, né? Isso, exatamente, né? Você mentir, né? Você vai obscurecer a sua percepção da realidade só para não ofender os outros, né? E aí você troca o objetivo pelo subjetivo, né? Porque qualquer um pode se sentir ofendido com qualquer coisa. Eu posso dizer que o seu óculos me ofende. Entendeu? Não posso dizer? Posso dizer. Pode. Ninguém vai poder negar. Então, e a gente está caminhando para um mundo onde ser ofendido, que é algo subjetivo, está dando lucro. Então, imagina, seja o cara tem lucro ou financeiro mesmo no processo, ou um lucro de ser bem tratado, de ser tratado como vítima, né? Esse vitimismo todo. Então, eu considero nova ordem mundial toda a construção de uma nova sociedade, e não apenas o globalismo. O globalismo é um dos aspectos de uma construção de uma sociedade inteira que, entre outros inúmeros fatores, tem o fator do governo mundial, que só assim ele vai poder ser funcional, né? Mas, ao lado dos elementos de governança global, existem os elementos de revolução cultural, que é para revolver mesmo, o sentido original da palavra revolução. Revolver as coisas, colocar o que está embaixo em cima e misturar tudo de forma a criar essa confusão que vai permitir a quem tem o poder implantar uma nova ordem. Então, é por isso que é uma nova ordem mundial. Eles vão provocar o caos no limite até que a imposição de uma nova ordem mundial seja algo desejado por nós. Porque o ser humano busca essa ordem, por natureza própria, né? E aí você vê que tem uma frase do David Rockefeller que ele fala, né? O mundo está pronto para um governo mundial. O que nos falta é a crise certa. Ele fala exatamente isso. Porque com a crise certa, as pessoas não apenas vão aceitar uma nova ordem mundial, mas vão implorar por ela. Tá. A gente está a caminho disso. E, infelizmente, o que o professor Alexandre Costa está falando aqui, se você olhar esses últimos 24 meses, o mundo tem mudado drasticamente, né? E você que está nos vendo aí, acho que eu vou até trocar a palavra aqui, porque também de repente, posso ter até problema. Mas a grande maioria das pessoas estão obedecendo aquilo que há 2 anos atrás jamais aceitaria obedecer. E hoje você já está pedindo, inclusive, para acelerar determinados processos.